Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos ver como é que nós utilizamos esse display 16 por 2, 16 caracteres por duas linhas, 16 colunas por duas linhas, com o nosso Node MCU, certo? Como é que a gente usa esse cara com esse cara? Usando o barramento completo aqui, certo? Barramento completo, vírgula, a gente vai usar só 4 bytes, nós não vamos usar os 8 bytes. Qual que é a diferença entre usar 4 fios ou usar 8 fios? Bem, se você usa só 4, você claramente utiliza menos pinos no seu microcontrolador. Porém, você vai gastar um pouquinho mais de memória para fazer isso. Se você utilizar os 8, você usa mais pinos no seu microcontrolador. Porém, a memória que você vai utilizar será menor. Como o nosso Node MCU, o nosso ISP12, ele não tem muito I/O, ele não tem muita porta de I/O, a gente pode ver aqui pelo diagrama, tem essa limitação, nós vamos usar apenas a 4 bits, certo? Para economizar portas, já que a memória também não é um problema. Bem, vamos ao código então. O código aqui é bem simples, certo? Eu já deixei aqui um comentário de como é que usa a função Liquid Crystal. Nós vamos usar, a função Liquid Crystal, que é padrão, certo? Ela já vem com o Arduino. Se a gente for aqui em exemplos, ela já está aqui, Liquid Crystal, certo? Nós vamos colocar ela aqui. Então vamos começar. Primeiramente nós vamos incluir um hashtag include. Nós vamos incluir a nossa Liquid Crystal. Liquid Crystal.h. A gente poder utilizar a nossa biblioteca. Bom, depois nós vamos criar um objeto do tipo Liquid Crystal. Vamos chamar de LCD. E nós vamos dar os pinos que estão ligados, da seguinte forma, conforme o comentário aqui. O primeiro pino sempre é o RS, o segundo é o Enable. Se a gente estiver usando 4 bits, a gente vai fazer dessa forma aqui. Pino D4, D5, D6 e D7. Esses pinos aqui, pessoal, não são os pinos do Node MCU, não. São os pinos que tem lá na plaquinha mesmo, no LCD. Vou mostrar para vocês mais à frente. Se a gente estiver usando a 8 bits, a gente tem que pôr os 8 bits que a gente está utilizando aqui, os 8 bits de dado. Que são os 8 bits de comunicação. Nós vamos usar apenas 4. Então nós vamos criar aqui, primeiramente, como que foi feita a ligação aqui, eu vou colocar os pinos aqui, depois eu mostro para vocês no sketch como que foi feita. Então a forma que eu liguei foi D1, D2, D5, D6, D7 e D3, certo? Por que eu não usei D8? Por que eu não utilizei D8? Pois já vinha D5, D6, D7, D8. O problema do D8, que a gente pode ver aqui no diagrama, o D8, ele está ligado no GPIO 15. E esse GPIO 15 é quem define o modo como o meu Node MCU vai fazer boot. E se eu botar esse cara aqui ligado no meu display, eu vou entrar num modo de boot que não é o desejado. Em vez dele iniciar e começar a rodar meu programa, ele vai iniciar e ficar esperando o upload de firmware, certo? E aí não vai funcionar. Vai funcionar a primeira vez que você gravar, você vai gravar, vai funcionar. E depois, se você resetar ou desligar e ligar de novo, ele não vai funcionar mais, porque ele não vai dar boot, ele não vai entrar e começar a rodar seu código. Não, ele vai entrar e ficar esperando um arquivo de firmware, porque o GPIO 15, o estado desse pino é que define isso. Então a gente evita de usar esse pino, certo? É a forma correta de usar ele, nós vamos evitar. Por isso que no código aqui a gente usou D3, certo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é inicializar o nosso LCD. Vocês vão ver que muitos módulos eles fazem isso. Então nós vamos fazer lcd.begin. Certo? Essa é a função que inicializa o nosso display. O que ela aceita como parâmetro? O tamanho do display, no nosso caso 16 por 2. Então é um display LCD do tipo de cristal líquido de 16 por 2, 16 colunas por duas linhas. Uma coisa que é legal de fazer também é limpar, né? A gente pode dar lcd.limp.
clear, para garantir que não tem nenhum tipo de artefato no nosso display. E agora vamos ao código em si, como é que ele é executado. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é usar uma funçãozinha que chama lcd.setCursor. É dizer para ele onde eu quero escrever. Senão, ele vai escrever uma coisa na frente da outra e vai acabar saindo de esquadro, a gente não vai ver mais, e vira uma bagunça. Então, eu dou primeiro a coluna, 0, vírgula, e depois a linha, 0. Lembrando que a linha, ela tem duas linhas, a linha 0 e a linha 1, certo? Aqui começa a contar do 0. E agora a gente já pode começar a escrever nele. O que eu quero escrever? Então, lcd.print, e eu escrevo o que eu quiser escrever, Por exemplo, aula lcd, vírgula. Bom, esse código aqui já funciona. Ele já vai escrever no meu LCD esta frase na posição 0 e 0. Antes então da gente testar esse nosso código, vamos ver como é que foi feita a ligação, como é que eu ligo esse display de cristal líquido ao meu ISP com o barramento completo. Vejam que eu estou usando o barramento completo, eu não estou usando ele via I2C. Então vamos dar uma olhadinha como é que o sketch fica. Então a gente tem aqui o nosso Node MCU, nós vamos fazer a ligação do nosso display. Só tem um probleminha, a maioria desses displays funcionam a 5 volts e não vão ligar a 3.3. Então a gente tem que alimentá-lo com 5 volts. Porém, como todo o barramento de dados do Node MCU está a 3.3 volts, a gente deveria utilizar conversor bidirecional, I2C, de 3.3 para 5 volts. Só que nesse exemplo, como o LCD ele só recebe dados, ele não envia dados, não tem perigo dele escrever 5 volts aqui, queimar uma de nossas portas. E ele vai entender, a grande maioria deles vai entender o dado chegando a 3.3 como sendo 1 e chegando a 0 como sendo 0. Ele vai entender, a gente pode ligar direto, desde que a alimentação dele esteja nos 5 volts, não tem problema. Então a gente vai criar aqui um barramento aqui em cima, certo? De 5 volts e ground, o GND aqui em cima. Então a gente sai aqui do Node MCU, manda 5 volts aqui do VIN, alimentação via USB, manda um ground aqui e nós já temos nosso barramento formado. Então nós vamos começar a ligar o nosso display. O primeiro pino dele aqui, VSS, vai no ground. O segundo pino, VDD, vai nos 5 volts. O terceiro pino vai aqui na perna do meio de um potenciômetro. Este potenciômetro tem uma das pernas no ground e a outra das pernas no VCC. Este potenciômetro vai servir exclusivamente para a gente setar o contraste da nossa tela. Então, você mexeu nesse potenciômetro aqui, você vai ver o contraste na sua tela mudando. Então, é comum, dependendo da posição desse potenciômetro, você não enxergar nada na tela. Se isso acontecer, mexe nele, vê se o problema não é aqui. Depois nós vamos fazer um barramento de dados. Então, primeiro pino aqui, RS. RS aqui em nosso código, nós colocamos em D1. Então, vamos fazer essa ligação. RS, sai aqui, o azulzinho, e vai lá em D1. Certo? O próximo pino aqui dele é o pino de RW, Read and Write. Nós vamos colocar ele direto no ground, que a gente vai usar só para escrever no display. Nós não vamos ler do display. É possível fazer isso? Sim. Mas nós não vamos fazer isso aqui. Não é mesmo porque a gente está ligando direto. Se você precisar fazer esse tipo de coisa, você vai ter que usar um conversor bidirecional. Então, vai direto no ground. Próximo pino é o pino de Enable, é o pino de E. O Enable, voltando aqui no código, o Enable a gente colocou em D2. Então, vamos voltar aqui. O Enable é um amarelo. Ele vem aqui e liga em D2. Os próximos 4 pinos, que seriam DB0, DB1, DB2 e DB3, são para comunicação a 8 bits. Como a gente está utilizando se dá 4 bits, eles ficam em aberto. E a gente vem aqui, o próximo pino, DB4, ele vai no D5. Foi o que a gente fez aqui no código. DB4, a gente está usando esse aqui, vai no D5. DB5 no D6, DB6 no D7 e DB7 vai no D3. Por que no D3? Porque a gente não vai usar o pino D8 do nosso Node MCU. Então aqui já é Node MCU e aqui é o nosso display de cristal líquido. Bem, então peguei aqui e vim e fiz essa ordem. O primeiro aqui foi em cinza para DB5, o segundo em branco para D6, o terceiro em laranja para D7 e o quarto em ciano foi para D3.
Os dois últimos pinos aqui são os pinos de anodo e catodo dos LEDs desse display. Se você não ligar, fica difícil de enxergar aqui no nosso display as letrinhas. Dá para enxergar. Você pode fazer o teste aí, deixar esses dois aqui sem ligar, ou apenas um. Você vai ver que a luz traseira vai desligar. Então, esses dois aqui são para os LEDs traseiros do nosso display. Ok, feita essa ligação dessa forma, ele já vai estar funcionando. Escreveu esse código, né, verifica aqui novamente a sua porta, né, em ferramentas, porta com, né, a minha aqui está no COM 3, a sua pode estar em outro. Muito raramente vai estar na COM 1, a COM 1 já vem meio que no Windows para simulações e tudo mais. Dificilmente vai ser a COM 1. Se não estiver aparecendo outra, verifique seus drivers. COM 3. Selecionei, vou gravar. Vou carregar meu sketch. Você salva aí, né, o seu código. Não há necessidade, se você não salvar aqui ele vai compilar do mesmo jeito, mas é uma boa prática salvar. Fiz uma baguncinha aqui, de cada jeito aqui eu escrevi de um jeito, a variável, acostumando com o teclado. Vamos só fazer isso aqui e consertar o código. Hoje eu estou difícil, também não é 16x2, é 16,2, certo? Perdão pelo erro aí, pessoal. Então, vamos novamente carregar. Bom, pessoal, assim que for compilado e gravar aqui, né, no nosso microcontrolador, o código já estará funcionando. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, como é que ele funciona então. Aqui nós podemos ver então que o nosso display já exibe o nosso texto, né, o aula LCD. Vocês verem aqui como é que ficou a ligação, né, ficou um pouquinho bagunçado. Não sou muito bom em montar coisa em protoboard, mas está funcional, 100% funcional, certo? Aqui está o potenciômetro, que eu mostrei no esquema, e a ligação aqui está igual à do sketch. Então vimos que esse código aqui já funciona, né? Já está funcionando ali no nosso display. A gente pode brincar um pouquinho com ele. Por exemplo, vamos escrever alguma coisa na linha de baixo, lcd.print. Vamos escrever então teste, certo? Bom, o que vai acontecer aqui? Ele não vai escrever na linha de baixo, ele vai escrever na frente desse aula LCD, certo? Ele vai pegar aqui onde eu terminei de escrever e vai continuar. Então, para a gente confirmar, vamos ver o efeito que isso causa. Então, pessoal, aqui que a gente pode ver que foi printado diretamente na frente. Então, a gente colocou aqui no nosso display a aula LCD e o teste fica bem na frente. Vamos fazer algumas mudanças então no código e ver o resultado que elas... Bem, pessoal, umas coisas que eu posso fazer. Eu posso mudar aqui para println. Vamos ver o que acontece quando eu mudo aqui para println. Né? Só uma coisinha, tinha faltado esse ponto e vírgula aqui, tudo bem? Coloquem no código aí, façam as verificações. Observem o que acontece. Eu tenho um artefato. Olha o artefato na minha tela aqui. Ó. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, esse display ele não aceita o println. O que o println faz? Ele faz isso aqui, e ao final dessa frase aqui, ele coloca um barra N, que pula uma linha. Só que o meu display não entende esse tipo de caractere. Então ele põe esse lixo aqui na minha tela. Então usar o println, ou colocar barra N, barra R, esse tipo de caractere especial, que funciona em strings, por exemplo, não vai funcionar aqui. Então o println não funciona. Então como que eu escrevo algo na outra linha? É muito simples, nós vamos usar a função setCursor. Nós vamos dizer que eu quero escrever na posição 0 e eu quero escrever na linha 1. Né? Coluna 0, linha 1. Isso aqui já vai resolver o nosso problema. Observe então como que fica o nosso display. Aula LCD, teste. Ok? Então, a gente tem que mexer na função setCursor para modificar linha e coluna, onde eu quero escrever. Outra coisa que a gente pode fazer também é mexer aqui na coluna. Então, se a gente mexer aqui na coluna, por exemplo, para a posição 5, esse teste vai deslocar horizontalmente até a posição 5. Né? Compile. Então, veremos então o que acontece no display quando a gente faz essa ação. Observem como o texto teste deslocou-se na horizontal. Okay? Então, é para isso que a função setCursor serve. Outra coisa bem interessante, pessoal, é fazer o texto ficar se deslocando na tela. Então, para isso, a gente vai usar uma funçãozinha que é de deslocar. Bom, vamos fazer um for primeiro. Nós vamos precisar colocar dentro de um for um int, chamar de i, que começa como 0. Enquanto o i for menor que, por exemplo,
4, ponto e vírgula, opa, aqui não é vírgula, aqui é ponto e vírgula, e mais, certo? E eu vou usar essa função. Então eu vou chamar LCD, ponto, scroll, display, no nosso caso right, para a direita, e ele vai rodar para a direita o texto. E a gente pode pôr, claro, um delay, uns 300 milissegundos, colocar uns 500. Por quê? Porque senão ele vai rodar muito rápido, ele vai de uma vez, a gente não vai ver ele indo. Eu quero que ele vá parte a parte. Essa função aqui desloca uma casa, né, uma coluna para a direita, certo? Por que para a direita? Porque a gente está printando a aula aqui à esquerda do display. Eu quero que ele vá totalmente para a direita, certo? E depois eu quero que ele volte para a esquerda. Então, para ele voltar, nós vamos pegar esse mesmo for, vou aproveitar ele aqui. E a única coisa que muda é que aqui passa a ser left, certo? Esquerda. Mesma coisinha. Então faz o upload aí no nosso Node.mcu e vamos ver o que isso faz. Então, pessoal, olha o que acontece. Ele vai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então ele fica dançando no nosso LCD. Qual que é a vantagem desse tipo de função? Quando a sua string é muito grande, quando o texto você quer colocar maior do que 16 caracteres, você pode usar esse tipo de artimanha. Ele vai, reseta e volta, por exemplo. Ele vai e volta. Você pode brincar um pouquinho aí para passar, para as limitações desse display, certo? Para não ter tanta limitação com este display. Então, bem, pessoal, a aula de display LCD, de cristal líquido, fica por aqui, né? Tem umas coisas um pouco mais avançadas que eu pretendo fazer em outros vídeos, mas aqui a gente já discutiu bastante coisa. A ligação com o Node.mcu, como ela é feita, e um código simples, como você coloca um texto, como você limpa a sua tela, né, onde você seleciona onde vai começar esse texto aqui, certo? E como fazer um scroll, como fazer esse texto ir para a esquerda e para a direita. Bom, a aula de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, reclamação ou sugestão, por favor, utilize isso nos comentários. E caso vocês desejem saber algo mais sobre LCD, que eu faça alguma videoaula sobre isso, né, mais aprofundada, mostrando caracteres especiais e tudo mais, é só solicitar nos comentários que eu analisarei a viabilidade. Obrigado e até a próxima.